Graça e paz, irmãos, da parte do Senhor. Nessa noite estamos reunidos mais uma vez para prestar culto ao Senhor, também para estar meditando na sua palavra, orando. Momento sempre bom, sempre propício, a gente poder separar alguns momentos durante a semana para estar reunidos e falar com o Senhor, deixar também que Ele fale ao coração de cada um de nós. Na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 3, versículo 7, é o texto que nós temos para esta noite, para a nossa meditação. 1 João, capítulo 3, verso 7 até o 10, que nos diz assim: Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, também aquele que não ama a seu irmão. João, a essa altura da sua carta, uma carta muito pessoal, muito íntima, muito prática, muito direta, muito objetiva. A essa altura ele faz uma clara distinção entre igreja e mundo, entre cristãos e não cristãos. E aqui novamente se destaca para nós, a essa altura, aquilo que nós chamamos assim de aspecto ético. O que ele quer enfatizar é a questão comportamental. Como o cristão deve se conduzir, como o cristão deve se orientar. A primeira coisa que ele vai destacar aqui é que nós, como cristãos, não podemos deixar nos enganar. É uma palavra cheia de ternura, apesar de falar de coisas duras, da distinção, da separação entre o que é de Deus e o que não é de Deus, mas ainda assim a linguagem dele é uma linguagem amorosa para falar dessas coisas difíceis. Então tem ternura nessa fala dele, apesar dele estar evocando o perigo de uma situação, a situação daqueles que se deixam enganar, que se deixam iludir. Então ele começa essa parte aqui, esse trecho, enfatizando, fazendo uma referência à gravidade do pecado, da prática do pecado. A gente não pode minimizar isso. Não podemos entrar naquela coisa da mente, do coração, dizer: eu estou fazendo isso, mas quem não faz, por exemplo? Quem não pratica? Então, isso é se deixar enganar. Ele vai dizer aqui que o propósito da missão de Cristo na terra, esse propósito de Cristo quando ele veio, foi orientar para que os cristãos pudessem caminhar em direção à santidade.
E ele faz aqui essa ênfase, uma ênfase que ele vai trazer agora ao falar sobre o pecado, uma ênfase na origem do pecado. Ele não quer falar da natureza do pecado, mas da origem do pecado, de onde procede isso. E ele insiste para que esse pecado, para o cristão, é algo, essa prática é incompatível com a vida cristã. Ou seja, deve ser considerado pelo cristão como algo incompatível. Então ele vai dizer assim, olha, nessa praticidade joanina, ele vai dizer assim, olha, o que vive na prática do pecado, está muito claro, esse procede do diabo, não procede de Deus. Então, ele liga o pecado, não com a lei de Deus, a qual pode ser transgredida, mas ele liga o pecado com o diabo que origina esse pecado, que é a origem desse pecado. Então, João mostra aqui que a prática do pecado, aquilo que a gente pode dizer assim, de forma costumeira ou costumais, essa prática do pecado, de uma maneira insistente, cotidiana, falando-se de um mesmo pecado, é algo que vai mostrar a malignidade da vida, a incoerência com aquilo que se chama de vida cristã. Por quê? Porque se a obra característica do diabo é pecar e ensinar o pecado, a obra característica do Filho de Deus é salvar, é libertar, é trazer libertação. Então João diz assim, olha, foi para isso que ele se manifestou. O Filho de Deus, no versículo 8, ele se manifestou para destruir as obras do diabo. O trabalho, o ministério, a obra de salvação tem esse objetivo: destruir as obras, mas que isso inclui tudo, inclui aquilo que sutilmente se introduziu na perfeição da criação para corromper essa criação. Quer dizer, tem esse pecado que é individual, tem o pecado que é coletivo, quer dizer, isso influencia toda a criação, tudo aquilo que Deus criou, tudo aquilo que Deus fez. Então, moralmente, o trabalho do diabo é tentar a pessoa para cair nisso, para cair no pecado. Fisicamente pode levar alguém a ser infligido por uma enfermidade, por uma doença. Intelectualmente pode ser induzir alguém ao erro, a cometer o erro. Mas ainda vai atacar o ser humano de diversas formas, atacar a sua alma, o seu corpo, a sua mente, ataca o ser humano de todas as formas. É essa obra que João está dizendo assim, que o Senhor Jesus, ele veio para destruir essa obra que ataca o homem, o ser humano, nessas dimensões, física, mental, intelectual, em todos os sentidos. Então, essa destruição dessas obras malignas, promovidas pela salvação que Jesus Cristo oferece, João diz, isso é uma soltura, é uma libertação, é algo que Jesus Cristo proporciona contra essas obras diabólicas, contra essas correntes malignas que aprisionam o ser humano. Quando nós lemos Isaías capítulo 61, que vai falar do ungido do Senhor, do Messias que há de vir, e diz qual é o ministério desse Messias,
Ou como a gente lê também no Evangelho, quando Jesus faz referência a essa leitura de Isaías 61 na sinagoga, o ponto central ali é dizer, Isaías diz no capítulo 61, ele vem para destruir, para libertar o ser humano, libertar os cativos e os oprimidos. Essa é a missão dele, libertar cativos e oprimidos. Há cativeiros que são físicos, que são reais, que são concretos, como por exemplo o cativeiro egípcio, mas existem cativeiros existenciais, cativeiros espirituais. Pessoas são presas fisicamente, mas também são presas espiritualmente. Cativos e oprimidos contempla esses dois níveis de pessoas. Aqueles que estão andando, correndo de um lado para o outro, mas estão cativos, estão oprimidos e precisam de libertação. E a obra de Cristo, ela é tão poderosa que ela liberta tanto um quanto o outro. Ela é capaz de promover essa libertação. Então, João, num pequeno trecho, ele vai expondo essa gênese, vai colocando a forma como Jesus Cristo vem, trabalha e liberta, se opondo a tudo aquilo que há de maligno nesse mundo. E João vai estar dizendo assim, Jesus Cristo ainda não se manifestou de uma maneira na sua plenitude. No entanto, apesar do diabo continuar na prática das obras malignas, ele já foi derrotado. E em Cristo a gente pode se livrar dessa tirania diabólica. Porque a derrota foi aonde? A derrota foi na cruz. A derrota foi no Calvário. A derrota é quando ele é morto e ele vence a morte, ele ressuscita. Então é aí que Paulo coloca, João coloca também, mas Paulo também coloca, a morte foi tragada, o inimigo foi vencido. Onde está, a morte, a tua vitória? Então Jesus Cristo, ele faz isso. Ele nos coloca numa situação de, apesar dele ainda não ter se manifestado em plenitude, e aí nesse caso a libertação é total, mas ainda assim, em Cristo Jesus, a gente pode vencer essas obras malignas. Por isso, devemos lutar para não nos comprometermos nem com o pecado, nem com o diabo. E o primeiro passo para isso, o primeiro passo é essa busca da santidade. E buscar a santidade na vida cristã significa o quê? Significa reconhecer a malignidade do pecado. Ou seja, não devo fazer isso porque isso não está certo. E não é só questão de sensualidade ou que qualquer coisa, ele vai dizer aqui no final, por exemplo, aquele que não ama a justiça, por exemplo, está fazendo uma obra maligna. O injusto está agindo com malignidade. Por isso que os justos herdarão a terra. Então o sentido da justiça está presente no Evangelho, está presente na palavra de Jesus, está presente nos apóstolos, está presente nos profetas. Então não é colocar a questão puramente numa questão de sensualidade, mas em todos os aspectos da vida. A santidade na vida é reconhecer a malignidade do pecado, tanto em sua essência quanto em sua ilegalidade. E aí dizer assim, isso aí eu não vou fazer, porque isso é algo que é contrário ao mandamento do Senhor, é contrário à lei do Senhor. Então, o segundo passo é reconhecer, depois da santidade,
é reconhecer a absoluta incompatibilidade do pecado com Cristo e com a sua obra salvadora. No último dia, Cristo reduzirá a nada todas essas obras odiosas do diabo. Tudo isso será vencido. Lutero afirma assim, numa expressão, lendo esse trecho, ele faz a seguinte observação: aqui a gente tem o cumprimento da primeira pregação do Evangelho. A semente da mulher devia nascer para destruir as obras do diabo. Agora apareceu na carne Jesus e as dissolveu. Mas assim como o diabo não pode ser vencido senão com o auxílio de Cristo, da mesma forma a gente não pode se libertar dessa servidão pelas nossas próprias forças, ou seja, por nós mesmos, somente com a boa vontade de dizer assim: vou superar isso, não vou fazer isso, vou fazer diferente. Por nós mesmos a gente não consegue, porque a natureza humana é uma natureza pecadora, pecaminosa. É como Paulo, no final do capítulo 7 de Romanos: o bem que eu quero fazer, eu acabo não fazendo. E o mal que eu digo assim, não quero isso para a minha vida, acaba praticando. Aí Paulo diz: miserável homem, ele está falando dele mesmo. Miserável homem que eu sou, quem é que vai me livrar disso? Eu não quero fazer o bem, eu não quero fazer o mal, mas faço. Eu quero fazer o bem, mas não consigo. Isso é o ser humano. E aí é quando ele entra no capítulo 8 da carta aos Romanos e começa o Evangelho, né? Depois da lei vem o Evangelho. Aí ele começa dizendo: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, por nós mesmos a gente não vai conseguir nada. É isso que Lutero está dizendo aqui, porque a própria história do mundo ostenta quão grande é esse poder dessa obra maligna. O mundo está cheio de coisas ruins, o mundo está cheio de blasfêmia, o mundo está cheio de opiniões contra a vontade, contra o poder de Deus. E nesses grilhões o diabo mantém muitas pessoas presas. Os vícios crassos estão aí diante de nós. Por isso a pessoa por si própria, ela não pode reconhecer os benefícios de Cristo, a não ser que seja auxiliado pelo Espírito Santo de Deus para entender os males do pecado. Então João tira uma conclusão lógica aqui no versículo 9. Depois dessas ponderações, e olha que nós estamos lendo apenas 4 versículos, ele está dizendo assim agora no verso 9. Agora ele afirma assim: então se você é cristão, se você de fato é cristão, você não pode viver na prática do pecado. Tinha uma outra tradução que essa tradução saiu de moda, mas algumas bíblias antigas: não pode pecar. E aí dá outra impressão, que não pode pecar, a expressão no português é absoluta, é forte. Mas a Sociedade Bíblica do Brasil dá o sentido aqui: aquele que é nascido de Deus, esse não vive na prática do pecado, não pode viver na prática do pecado. Não significa que ele é incapaz de pecar, porque não é assim. Capaz somos sempre e a cada dia. Se a gente entendesse dessa maneira, seria um equívoco, nós estaríamos enganados. Porque você veja que um pouco antes nessa carta, ele vai dizer algo parecido, mas ele diz assim no capítulo 2, no versículo 1: olha, escrevo para que não pequeis, mas se porventura alguém pecar, então veja que a possibilidade está aí.
A possibilidade do pecado é concreta, ela existe. A gente está aqui em Cristo, mas o velho homem ainda está ali. Então, ele está dizendo, né, que existe uma possibilidade, ela é real, ela existe, mas ele está dizendo o seguinte: se nós nascemos em Cristo, se somos filhos de Deus, nós temos outra natureza, nós temos uma natureza divina que é dada por Deus, e contamos também com a provisão da graça de Deus para nos ajudar e nos assistir nisso. Deus nos assiste com a sua graça. Então João não está negando a possibilidade do pecado, nem afirmando a sua impossibilidade. Ele mostra que todos nós somos fracos, todos nós somos pecadores, então somos passíveis de pecar. E aqui também ele está fazendo uma referência do seu tempo, que não é do nosso tempo, mas tem pessoas assim também. Ele está fazendo uma referência a dois tipos de pessoas. Havia os gnósticos, por exemplo, final do século I, início do século II, que eram os camaradas que se tornaram cristãos, mas eles diziam assim, que pelo conhecimento, pelo intelecto, eles haviam atingido assim a verdade, alcançado a verdade. Quer dizer, era uma coisa assim muito alta, muito elevada, né? Então, essas pessoas se achavam perfeitas. Não, nós entendemos, nós compreendemos como é que é. Então dizia isso. E alguns diziam que não devia se preocupar com o pecado, porque esse pecado não podia prejudicar aqueles que foram iluminados, aqueles que foram alcançados por essa graça. Então, duas posições, e duas posições perversas, duas posições ruins. A primeira é cega para o pecado, e a segunda nega a sua existência. Não existe, é indiferente. Então, uma é cega e a outra diz assim: somos indiferentes a isso, isso não nos alcança, não nos atinge. Mas João está dizendo assim: olha, eu estou declarando a universalidade do pecado, porque negar essa universalidade é uma grande mentira. Mas também ele vai declarar a incompatibilidade do pecado com a vida cristã. Você é cristão, eu sou cristão, ou aqueles que são cristãos, os leitores deles são cristãos. Ele diz: nós que somos cristãos não podemos viver na prática do pecado. Cometer pecado de forma deliberada é dizer que não é filho de Deus. Aquele que está em Cristo não vive nessa prática, não se solidariza com as obras do mal, foge delas. Então, esse nascido de Deus é alguém que, pela sua natureza nova, não vive nessa prática. Ou seja, João está falando de quê? De hábito. A gente tem um hábito quando a gente não é cristão, quando não conhece a Deus, e tem um hábito diferente quando a gente conhece a Deus. Por isso que a gente fala assim: eu me converti, eu fui alcançado pela graça de Deus, seja lá como for essa expressão que a gente diga. Significa que ali tinha uma velha vida com determinados valores, que enfatizava umas coisas, e agora é uma outra pessoa porque tem outros valores. Assumiu uma outra vida. Aquilo que tinha tanta importância ali no passado, agora nessa nova vida, aquilo não importa mais. O que se valoriza são os valores do reino, aquilo que o Senhor coloca no coração de nós. Então, o pecado,
ele não deve ser algo mais costumeiro, porque é incompatível com essa natureza que a pessoa agora assumiu. Porque agora ele tem, diz João, ele tem nele a semente divina, ainda no meio desse versículo 9, ele tem nele a semente divina. Essa semente divina para dizer que ele é nascido de Deus, ele agora é da linhagem de Deus. Então Deus permanece nele, porque ele é nascido de Deus. E esse novo nascimento implica na aquisição de uma nova natureza que nós recebemos da parte de Deus. Que cartinha profunda essa cartinha de João, quando ele vai colocando essas questões de origem, distinguindo de questões de natureza, ou seja, dizendo assim, olha, nascer de Deus, essa natureza é uma transformação interior que me faz uma outra pessoa, é algo que provoca uma mudança profunda e radical na minha vida. Eu não sou uma pessoa melhorada, porque agora eu pertenço a Deus. Não, você agora é outra pessoa. Não é que você falava umas coisas e agora você não fala mais, não. Mudou tudo, meus valores mudaram, minha compreensão de vida mudou. Eu agora tenho um outro princípio. E essa nova semente que foi plantada por Deus em mim, exerce pressão em mim para que eu caminhe na direção da santidade da vida. Essa influência permanece, e ela é permanente por quê? Porque ela vem da divina semente que está plantada naqueles que são nascidos de Deus. E aí João diz sem medo. Então essa pessoa que mudou dessa maneira tão radical, ela não pode viver na prática do pecado. É incompatível com essa nova vida. E aí no verso 10, que é esse último que nós lemos, ele faz então um resumo do anterior. Ele falou duas vezes aqui da primeira manifestação de Cristo, que ele falou no capítulo 3, versículo 5, versículo 8, e falou duas vezes da manifestação, da segunda manifestação, que capítulo 2, 28 e 3, versículo 2. Agora ele fala aqui nesse último versículo, ele vai falar também de duas manifestações, duas vezes da manifestação das pessoas. Ele afirma que ainda não foi manifesto de uma maneira clara aquilo que nós somos. Ou seja, essa manifestação, se somos filhos de Deus ou não, há de ser revelado por meio de oposição. Os filhos de Deus são reconhecidos como? São reconhecidos pelo novo nascimento. E os filhos, como ele chama aqui na expressão, do diabo, são reconhecidos por meio da conduta moral. Há essa distinção, essa separação. É aquilo que Mateus vai dizer no capítulo 7. Pelos frutos os conhecereis. Pelos frutos se conhece. Mas agora ele deixa claro que os inimigos de Deus são conhecidos porque agem sempre, os inimigos, em pecado. E são destituídos, portanto, de justiça e de amor. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça, esses não procedem de Deus. E ele conclui, como também aquele que não ama a seu irmão. Então ele está fazendo essa distinção clara aqui. Amor e justiça em relação ao próximo. E qual é o argumento final? Se Cristo se manifestou primeiro para tirar o pecado,
e para destruir as obras malignas, o que ele vai fazer e como nós seremos quando ele vier e se manifestar a segunda vez, o que há de ser de nós? Ele diz, então nós vamos ser semelhantes a ele. Vamos ser semelhantes a ele. Se nós somos semelhantes a ele, como vamos continuar vivendo em pecado? Fazer isso é negar essas duas formas, esses dois propósitos, essas duas manifestações. Ou seja, se queremos ser leais à sua primeira vinda e estar preparado para a segunda, devemos buscar essa santificação para ser puro, assim como ele é puro, e agindo assim, João diz, nós vamos dar testemunho, vamos dar prova de que de fato nascemos de novo. Como é que eu dou prova que nasci de novo? Porque eu tenho essa semente de Deus e que essa semente me inibe de viver na prática do pecado. Então, João associa aqui a justiça com amor. Por quê? Porque o verdadeiro amor, ele não se alegra com injustiça, não suporta a injustiça. O verdadeiro amor, ele se regozija com a verdade. É o que 1 Coríntios diz no capítulo 13, no versículo 6. A alegria com a verdade. Então, a conclusão é essa: quem quer se firmar no correto ensino do Senhor Jesus Cristo, daquilo que João está falando aqui, devemos fazer duas coisas. Se somos filhos de Deus, amar a justiça, ser justo, e ser justo é respeitar o próximo. A justiça está sempre em relação ao próximo. Então, ser justo, amando os nossos irmãos, tendo consideração com as pessoas. Por isso que nessa carta mesmo, no capítulo 3, no versículo 21, que nós vamos ler ainda para a semana que vem, ele vai dizer assim, no capítulo 3, versículo 16 dessa carta: nisso conhecemos o amor, em que Cristo deu a sua vida por nós, assim também nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Então é nisso que reside o verdadeiro significado do novo nascimento. Como é que eu provo que eu nasci de novo? Alguns cristãos tornaram isso uma questão propositiva. Por que você diz que é nascido de novo? Aí a pessoa dizia assim, porque um dia eu declarei que eu aceitei, não sei o quê, umas histórias assim. Ou seja, transformou o ato aqui numa proposição, é uma declaração. Aí, mas às vezes você vê, meu Deus, essa pessoa que está declarando isso é uma tragédia. É uma tragédia moral, é uma tragédia ética, é uma tragédia comportamental, é uma tragédia tudo. De que adianta essas declarações? O que importa, o que nos torna filhos de Deus, é ter essa divina semente que nos é dada por Jesus Cristo, do Espírito Santo, que faz de nós novas criaturas. E quando temos essa divina semente, então a gente não vai viver na prática do pecado. Então que o Senhor nos abençoe e que Ele esteja falando aos nossos corações. Nós estamos estudando a primeira carta de João, a literatura joanina, e a cada dia, aos poucos, nós vamos nos familiarizando com essas instruções e com esse ensino. Que Ele nos abençoe. Amém.